Boa noite a todos. Desculpe, eu estou um pouco afônico. Eu tive o privilégio de ser presidente do Grêmio do Colégio Santa Maria em 1900 em Moraes Sarmento, onde a gente realizava os festivais de música popular brasileira. E onde eu tive o prazer e a honra de conhecer o Chico, o Vinícius. Enfim, morram de inveja que tem um monte que não vai ter esse acesso nem a essas músicas. Que tocou Nara Leão e tal, tem um monte de gente que está aqui que nem chegou a ouvir essas músicas. E que para mim são músicas. Mas eu tenho a minha crítica. Para que as músicas passassem pela censura, como Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, como Cálice, como Joga Merda na Geni, tem uma outra música que diz: e no terreiro da fazenda, muito alimento na casa do nordestino, muita miséria, que pisaram na fulô, né? E a moça não ligou. E quem era essa fulô? Então eu estava até pensando aqui, até para isso você tem que ser militante intelectual, ou seja, se você não estuda, você não consegue discernir essas músicas. Então é essa a crítica que eu faço e eu gostaria que você comentasse um pouco. Eu estou respondendo direto, pode ser assim? Não? Você prefere agrupar? Bom, não, eu acho que é um ponto importante. Essas músicas tiveram, elas, para realizar esse ideal desse idioma cultural que eu falei, né, no começo da minha fala, que está ligado à própria ideia de nacional popular, tem uma coisa que é fundamental, que na Europa deu muito certo, né, aqui na América, em alguns países sim, mas no Brasil é um problema sério. É sistema educacional. Quer dizer, como é que uma cultura se dissemina nos vários estratos da população? Via educação. Vejam que na Europa, eu sempre brinco com os meus alunos, né, um pouco para complicar um pouco o que parece fácil, né, porque essa é a parte divertida, né? Na Europa, a educação pública nasce para educar o operário, entre aspas, para transformar o operário em patriota. Isso é no final do século XIX, começo do século XX. A educação pública nasce não é para conscientizar ninguém, não, é o contrário. É para impedir que a consciência de classe aparecesse e para que aquele operário, que era uma ameaça, posto que era um operário, e o movimento operário socialista estava crescendo na Europa no século XIX, aprendesse a ser patriota, amasse o seu país. Então, o nacional popular, culturas nacionais europeias muito vigorosas, que ao mesmo tempo têm toda uma transnacionalidade enquanto Europa, elas deram certo também por conta de um sistema educacional muito disseminado, não é? No Brasil, na América Latina, só talvez Argentina, Uruguai, Chile, Cuba depois de 59, né, que vão chegar no 100% de alfabetização. Nos outros países, o sistema educacional é sempre muito... O caso do Brasil é mais ainda complicado, porque é muito contraditório, né? Nós tivemos uma escola pública muito boa, até pelo menos os anos 60, 70, né? Só que ela foi destruída, né, por várias políticas públicas, né, que aqui não vem ao caso a gente discutir, mas... no caso brasileiro, em nenhum momento, mesmo nessa escola pública boa, ela foi massificada. Então aí tinha um nó nessa disseminação desse tipo de arte que, enfim, que não precisava muito, mas precisava de, por exemplo, alfabetização, né? A gente, por exemplo, hoje fala da obra do Cartola, né, famoso sambista carioca. O Cartola, quando muitas vezes alguns folcloristas, né, as pessoas que acham, o Cartola faz aquelas músicas maravilhosas porque ele morava no morro, porque ele não sabia ler, porque ele lia mal. Cartola estudou até quarta série, numa época que estudar até quarta série significava o cara sem ler, né, então, aquelas músicas que ele faz, com aquele tipo de poesia sofisticada, tem muito a ver com a mistura do popular oral, com a tradição oral, com o letrado, né? Tem que tomar cuidado para não cair nessa idealização, né, Então vejam que é fruto de uma escola pública também, no certo? O que a gente chamaria de uma cultura popular, uma parte da cultura popular ligada ao samba, é também fruto de uma incorporação da tradição letrada pelos chamados de baixo, né? E a MPB é o exemplo do oposto, né? Os de cima se apropriando do material oral, da tradição oral, né? E aí eu acho que a questão da escola é fundamental para essa crítica que você faz. O fracasso do sistema escolar, que é um fracasso... É complicado, né? Por exemplo, uma coisa que acho que eu vou desviar um pouquinho da palestra, mas eu acho importante a gente dizer isso, né?
essa ideia de não massificar a escola pública tem muito a ver com a forma com que acabou a escravidão no Brasil. Essa é a minha tese que eu tenho discutido muito nos cursos, né? Em 1871, a famosa lei do ventre livre, que dizia que exatamente o filho da escrava era um cidadão livre. O que significa isso no Império Brasileiro? Significa que ele era um eleitor pleno. Não sei se vocês sabem disso. Livre significa que ele não é liberto. E o liberto, pela Constituição de 1824, não podia ser eleito. Daí a briga da... A lei do ventre livre, apesar de uma lei conservadora, ela tinha esse elemento que complicava tudo para aquela ordem extremamente escravista que o Império Brasileiro sustentava. Ao nomear uma pessoa como livre, ela juridicamente não se enquadrava na categoria que os ex-escravos se enquadravam, que eram libertos. Libertos eram cidadãos, na Constituição está definido, cidadãos que não podiam ser votados. Não sei se vocês sabiam dessa. Eles só podiam votar no primeiro nível, mas não podiam ser votados. Tudo isso implica no seguinte, eu vou chegar na questão da educação, parece que não, mas eu vou chegar lá. Quando há uma ameaça de expansão da base eleitoral, ainda sobre o regime escravista, 10 anos depois da lei do ventre livre, o parlamento brasileiro apoia uma outra lei, essa sim, extremamente conservadora, articulada pelos setores mais ligados à escravidão, chamada Lei Saraiva. É uma lei que institui a eleição direta, ou seja, porque a eleição até então era em 2 níveis. Só que ela cria, sutilmente, a proibição do analfabeto, né? A proibição do voto do analfabeto. Ou seja, em 1881 se proíbe o voto do analfabeto, né? Em nome da qualidade do voto, nunca em nome de excluir, né, o analfabeto. Só que o que acontece? Em princípio, tudo bem, não teria problema se, nesse momento, também se constituísse um sistema educacional massivo e se acabasse com a alfabetização. Isso não aconteceu. Resultado. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a incorporar o voto do analfabeto. A Constituição de 1988. Isso num país em que isso é conjugado a um sistema público de qualidade num determinado momento, mas extremamente excludente, né, explica muita coisa. Não é? Quer dizer, a mistura de uma política educacional excludente, exclusiva, podemos dizer assim, com proibição de voto de analfabeto é igual à exclusão da cidadania, exclusão social e política. Né? Então, vejam a luta, 100 anos, 1988. Né? Praticamente o último país a incorporar. Em princípio, as pessoas podiam pensar, não, mas né, o analfabeto não vai entender. Não quer dizer nada, porque se a gente acha que o analfabeto não vota bem, a gente tem que achar que os doutores votam muito bem, o que não é verdade. Né? Uma coisa não está ligada à outra. Tá? A experiência política não se mede por diploma, por nada disso. Não estou aqui fazendo populismo, não. Eu acredito nisso mesmo. Né? Não quer dizer também que o analfabeto vai votar bem, porque é analfabeto, não é isso. Né? Não, não é isso. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Experiência política não é necessariamente ligada à escolarização. A escolarização ajuda a sistematizar a experiência política. Né? Mas a exclusão do analfabeto tem muito a ver com também a impossibilidade de construirmos, num certo sentido, uma cultura nacional popular disseminada. Um pouco eu tentei chegar na tua questão. Né? Não sei se a viagem foi grande, mas eu tentei voltar para a Terra.